Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, essas decisões tomadas pelo Estado, pelo município, Dr. Wagner Vitório, são decisões que nos chamam a atenção pela sua magnitude e pela sua importância. Aqui em Teixeira de Freitas nós temos um cenário um pouco diferente, porque nós temos aqui nomes que se destacam no cenário estadual, inclusive para essa gestão vindoura, para a gestão que vem. Nós temos o vereador Gilberto, que o nome está sendo cotado para ser candidato a deputado, o vereador Henrique, que o nome está sendo cotado para ser candidato a deputado estadual, independente de A ou B gostar ou não. Nós temos Fernando Molim, que estava aqui há pouco tempo, eu acho que já saiu, tem o nome cotado para ser candidato a deputado estadual. Nós temos o Lucas Rocha, está sendo cotado para ser candidato a deputado estadual. Getúlio Biratã, que é um nome, já além de ser deputado, é um nome fortíssimo em toda a região. E nós temos uma diferença muito grande. Quando eu falei numa reunião, falei inclusive com o vereador Henrique, porque é o homem mais próximo do governo do Estado, é o amigo do governador, além de ser do PT, é amigo pessoal do governador, e todo mundo, eu acho que toda a sociedade de Teixeira de Freitas sabe disso, que cabia ao governador, para que a situação não ficasse tão difícil, informar sua base, principalmente sua base de confiança, que era o vereador Henrique e o vereador Edinaldo. Nós tínhamos também dois deputados, o deputado federal Dorico Pinto e o deputado estadual Getúlio Biratã, que merecia do governo do Estado essa atenção, até para que a situação do governo não ficasse difícil. Até para que quem quisesse defender o governo do Estado, defender a sua ação, fosse fácil, fosse de fácil defesa. Foi isso que eu fiz questão de citar desde o início. Desde o início. E muitos fizeram alguns comentários. Mas o prefeito de Teixeira não mudou o seu secretário também? Claro que mudou. Mudou. Um ficou em uma pasta, um outro na outra, que poderia fazer um trabalho ainda melhor. É isso que nós estamos buscando. O que me preocupa, vereador Henrique, não é a mudança que o governador do Estado fez, ou o secretário estadual fez, não. O que me preocupa é o delegado que está no lugar ter dito: eu não estou capacitado para assumir essa função. Eu não desejo, vereador Lula, assumir essa função. Não era função de coordenador, não. Não era função de coordenador do Extremo Sul, não. Era função simplesmente de delegado titular. É mentira minha, vereador? É mentira minha? Quem falou foi o próprio delegado. Então, no momento que a gente está vivendo a dificuldade da segurança pública no Extremo Sul da Bahia, nomeia-se um delegado que diz que não se sente à vontade para ser nem o delegado titular, quanto mais o coordenador. Então, qual a minha preocupação, sendo uma pessoa que defende o governo Jacques Wagner? E muitos falam que defendeu o governo Jacques Wagner. Claro que defendo. Nós tivemos o carlismo 30 anos corroendo a Bahia. Nós temos que ter coragem para falar isso. Agora o governador Jacques Wagner pega a Bahia 2 anos e pouco. Tem que mudar o que eles acabaram? Não. É difícil. Ninguém muda de um dia para a noite, não. É muito difícil. As mudanças são difíceis de acontecer. E é por isso, vereador Lula, que nós temos essa missão. A missão é de esclarecer, é de mostrar ao secretário, como nós vamos fazer amanhã, que se a situação do nosso Extremo Sul piorar com relação à segurança pública, vai recair sobre quem? Vai recair sobre quem? Sobre o governo do Estado. É por isso, vereador Henrique, que a gente tinha falado antes. Se a situação melhorar, graças ao governo do Estado. E se a situação piorar? Esse prejuízo político, é claro que nós temos que... Quem defende, quem participa, quem defende essa gestão, tem que se preocupar para que isso não ocorra. Não é só para que a situação do governo do Estado não fique difícil, não. Mas a segurança pública do Extremo Sul não fique difícil. Porque a segurança pública ficando difícil, a nossa situação fica difícil também. É a situação do povo que vai ficar difícil, vereador Lula. Quando olha só a gravidade, um alto funcionário do governo do Estado, do Detran,
o senhor Aguinaldo Garcês, um alto funcionário, teve a irresponsabilidade de colocar no site seu, dizendo que quem tirou o delegado foi o deputado Getúlio Biratã, e dizendo que quem passou a informação para ele foi Rui Costa, o homem de confiança do governador, e que o governador é calça frouxa, e não teria coragem de tomar uma atitude. E nós temos aqui representantes, é um funcionário. Será que o governador é calça frouxa mesmo, vereador Lula? Será que o governador é calça frouxa? É irresponsável? Não é não. Mas é a autossuficiência de algumas pessoas, de alguns representantes, que querem barganhar com o governo do Estado, como é o caso do deputado Ronaldo Carleto, querem barganhar cargos e coloca pessoas que não estão preparados, vereador Henrique, para assumir esse compromisso, usando o nome do Rui Costa, que nós sabemos que é candidato a deputado federal pelo PT, nós sabemos da sua aproximação com o Rui Costa. Nós queremos que chame a atenção um funcionário do Detran do Estado da Bahia, não poderia estar fazendo o que Aguinaldo Garcês está fazendo, batendo a todo momento, inclusive no presidente Lula, chamando de corrupto. Se o Jacques Wagner é da base do governo Lula, é amigo pessoal, foi da articulação política do governo Lula, como se permitir que o senhor Aguinaldo continue batendo? Continue falando do governo Lula, continue falando do governo Jacques Wagner, continue esculhambando o governo do Estado, como está fazendo, vereadores. E a gente não toma providência por medo, por covardia, dele colocar o nome no site. Eu estou nem aí que coloque o nome do site. Eu não estou nem aí. A nossa preocupação é ele não fazer disso, não apanhar, não pressionar o governo do Estado. E amanhã nós vamos dizer isso na Comissão de Segurança, vereador Lula. Nós vamos fazer questão, eu concedo, vereador. Excelência, outra coisa preocupante é que essas mesmas pessoas que denigram a imagem do governo do Estado estão hoje ocupando um cargo no governo do Estado. Isso é preocupante. Eu não sei e continua, vereador. A forma que é, viu, vereador Henrique? Dessa forma, o cara critica tanto o governo e está no segundo escalão do governo. É impressionante a forma que está sendo feita. Obrigado, vereador. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela parte. Agradeço. Concedo, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu devo, sobre essa questão do Aguinaldo Garcês, o secretário Rui Costa está sendo informado diariamente com... nós estamos mandando fax de todas as matérias que ele tem soltado no jornal eletrônico contra o governador, contra o presidente Lula nessa questão. E eu posso lhe assegurar que ele está com os dias contados. Ótimo. Muito bem, vereador. Então fica aqui, senhores. Parabéns, vereador Henrique. Eu não tenho dúvida nenhuma que a ação de Vossa Excelência vai ser nesse sentido. Vossa Excelência sentiu a reação popular, não é a reação minha pessoal, mas é a reação popular daquilo que eles estão fazendo com o governo do Estado, fazendo com o governo federal, o que ele está apossando, se apossando de um cargo. Se apossando de um cargo, senhores, para fazer o que bem entende, para criar contendas para o governo Jacques Wagner. Conversei ontem por telefone com o deputado Getúlio Biratã, falei, deputado, Vossa Excelência tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter coragem. É Vossa Excelência que é o deputado que defende a base do governo do Estado. Quando o governador precisar de votação, é Getúlio que vai subir na tribuna. É Getúlio que sobe na tribuna e que vota como nós votamos aqui nessa casa. Não é o senhor Aguinaldo Garcês, não. É isso que tem que ficar claro. E amanhã, vereador, eu falei com o deputado, eu só dou a Salvador se Vossa Excelência tiver coragem de conversar com o Rui Costa. Porque tudo isso nós temos que levar. Eu não sabia que o vereador Henrique já tinha tomado frente nessa questão. Não sabia, se soubesse antes não teria falado. Mas não sabia. E quero, vereador, parabenizar Vossa Excelência pela atitude e dizer que Teixeira de Freitas e que o Extremo Sul precisa de políticos com coragem. Teixeira de Freitas e o Extremo Sul da Bahia, Vossas Excelências que têm a vontade de ser deputado estadual e que eu sei que tem muita possibilidade, tem que ter coragem para lutar, tem que ter coragem para defender o Extremo Sul, tem que ter coragem para lutar pela segurança, não é apenas criticar o governo do Estado por uma atitude. É claro que uma atitude a gente sentiu muito, nós sentimos, nós estamos indo amanhã para isso, mas nós falamos desde o primeiro instante que nós não estávamos defendendo o nome de A ou nome de B, nós queríamos uma explicação. Isso é muito mais triste, vereador Henrique, quando o delegado diz que não queria ser nem delegado